Era quase meia-noite e o restaurante já estava silencioso. As mesas de mármore brilhavam sob os lustres enormes, e o cheiro de vinho caro ainda pairava no ar. Eu limpava a última mesa tentando ignorar a dor nos pés. 9 horas em pé. 9 horas sorrindo para pessoas que nunca olhavam nos meus olhos. Mas eu não podia reclamar. Cada gorjeta significava mais um comprimido para minha mãe. Mais um dia de tratamento. Mais uma chance de vê-la respirar sem dor. Ela estava em casa, na nossa sala pequena da Zona Leste, deitada no sofá porque subir até o quarto já era difícil demais. A tosse dela ecoava na minha cabeça mesmo quando eu estava longe. Eu vivia com aquele medo constante. E se hoje fosse pior? Olhei o relógio. Faltavam 10 minutos para meu turno acabar. Eu só queria correr para casa. Foi então que a porta principal se abriu com força. O som ecoou pelo salão vazio. Eu levantei os olhos distraída, e senti meu estômago gelar. Um homem entrou como se não estivesse apenas atravessando o restaurante, mas dominando o lugar. Alto. Seguro. Elegante de um jeito que gritava poder. O gerente praticamente correu para recebê-lo. E quando os olhos dele encontraram os meus, por apenas um segundo, algo dentro de mim soube. Aquela noite não terminaria como todas as outras. E eu ainda não fazia ideia do quanto minha vida estava prestes a mudar. O gerente quase tropeçou nos próprios pés ao ir recebê-lo. Senhor Montenegro, que honra tê-lo aqui novamente. Montenegro. O nome caiu como um peso no meu peito. Eu conhecia. Todo mundo conhecia. Dono de metade dos prédios comerciais da cidade. Jovem, bilionário, sempre nas capas de revista. Mas não era a fama que me chamou a atenção. Era a expressão dele. Ele não estava ali por prazer. Havia tensão nos ombros largos, algo urgente nos olhos escuros que varreram o salão, até pararem em mim de novo. Antes que eu pudesse entender aquele olhar, a porta se abriu mais uma vez. E dessa vez entrou um furacão. Uma mulher alta, loira, vestindo um vestido vermelho que parecia grudar na pele. Saltos que batiam no chão como tiros. Perfume forte. Olhar afiado. Atrás dela, 2 homens de terno. Você achou que ia fugir de mim de novo? A voz dela cortou o ar. O salão, que já estava quase vazio, ficou pesado. Denso. Eu fiquei imóvel atrás do balcão. O senhor Montenegro fechou os olhos por um segundo, como quem se prepara para uma guerra. Quando abriu, ele tomou uma decisão. E começou a caminhar direto na minha direção. Meu coração disparou. Porque ele vinha até mim. Eu segurei a bandeja com força, tentando parecer invisível. Ele parou a centímetros de distância. E então, com a voz baixa, urgente, quase desesperada, ele disse: Eu preciso da sua ajuda. Eu mal consegui respirar. Me beija. Agora. E finge que é minha namorada. O mundo simplesmente parou. Meu cérebro simplesmente travou. O quê? Foi a única coisa que consegui sussurrar. A mulher de vermelho já estava atravessando o salão, os saltos ecoando como sentença. Os olhos dela estavam fixos nele, e depois em mim. Por favor, ele repetiu, mais baixo, mais urgente. Confia em mim. Eu explico depois. Confiar? Eu nem sabia o nome completo dele. Mas havia algo naquele olhar. Não era arrogância. Era desespero. Eu tive 2 segundos. 2 segundos para pensar na minha mãe doente. 2 segundos para lembrar que eu era só uma garçonete. 2 segundos para decidir se continuava invisível, ou fazia algo completamente insano. E então eu fiz. Soltei a bandeja na mesa ao lado. E o beijei. Os lábios dele tocaram os meus com firmeza, quente, decidido. A mão dele segurou minha cintura, puxando-me para perto como se aquilo fosse real, como se sempre tivesse sido. O salão inteiro ficou em silêncio. Quando nos afastamos, eu estava tremendo. Ele manteve o braço ao meu redor e virou-se para a mulher de vermelho. Fernanda, disse com calma fria. Quero que conheça minha namorada. A expressão dela mudou. Choque. Raiva. Humilhação. Namorada. Ela quase cuspiu a palavra. Ele apertou minha cintura de leve. Estamos juntos há 3 meses. 3 meses. Meu coração quase saiu pela boca. Mas eu sorri. Porque agora eu estava dentro do jogo.
E não fazia ideia de como sair. Isso é ridículo, Fernanda riu, mas não havia humor nenhum ali. Ela é uma garçonete. Eu senti o rosto queimar. Meu uniforme de trabalho nunca pareceu tão simples. Ele não soltou minha cintura. Cuidado com o que diz. A voz dele ficou mais baixa, mais firme. Você já teve sua chance. O clima ficou pesado. Os dois homens atrás dela deram um passo à frente. O gerente fingiu arrumar as mesas, mas estava ouvindo cada palavra. Fernanda me olhou de cima a baixo, como se eu fosse sujeira no sapato dela. Você não faz ideia de onde está se metendo. E então ela foi embora. O silêncio que ficou depois foi quase ensurdecedor. Ele finalmente me soltou. O calor do braço dele sumiu e, de repente, senti frio. Precisamos conversar, ele disse, passando a mão pelos cabelos, agora visivelmente nervoso. Eu deveria ter dito não. Deveria ter ido embora. Mas fui atrás dele até a sala reservada no fundo do restaurante. Assim que a porta fechou, eu explodi. Você enlouqueceu. Por que eu? O que foi aquilo? Ele respirou fundo, como se estivesse tentando organizar o caos. O nome dela é Fernanda. Minha ex-noiva. Nossas famílias tinham um acordo. Negócios. Casamento estratégico. Eu terminei. Ela não aceitou. Eu cruzei os braços. E achou que me usar como escudo era uma boa ideia. Ele me encarou. Eu preciso que ela acredite que eu segui em frente. Que estou apaixonado. De verdade. Meu estômago virou. E o que você ganha com isso? Ele fez uma pausa. Minha liberdade. E então disse algo que mudou tudo. Eu pago R$ 50.000 para você fingir ser minha namorada por 3 meses. O ar ficou pesado. 50 mil. Era mais do que eu ganhava em 2 anos. E, pela primeira vez naquela noite, eu pensei na minha mãe. R$ 50.000. O número ficou girando na minha cabeça como um eco impossível de ignorar. Era o valor dos exames que o plano não cobria. Era o tratamento experimental que o médico tinha mencionado em voz baixa, como se fosse algo distante demais da nossa realidade. Era a chance de dar mais tempo à minha mãe. Mas também era um preço. Você quer me pagar para fingir que sou apaixonada por você? Eu perguntei, tentando manter a voz firme. Não é só fingir, ele respondeu. É aparecer comigo em alguns eventos, jantares, fotos públicas. Nada além disso. 3 meses. Depois anunciamos um término amigável. Simples. Limpo. Como se sentimentos fossem contratos. E por que eu? Sussurrei. Ele me olhou com atenção, não como homem rico olhando para a funcionária. Como se estivesse me avaliando de verdade. Por que você não correu? Mesmo sem entender nada, você ficou. Me ajudou. E por quê? Ele hesitou. Você parece alguém que não se vende fácil. Eu quase ri da ironia. Está literalmente me oferecendo dinheiro. Ele sustentou meu olhar. Estou oferecendo uma oportunidade. Você pode dizer não. Dizer não. Eu pensei na minha mãe tossindo na madrugada. Nas contas empilhadas na mesa da cozinha. No medo constante de perder tudo. Fechei os olhos por um segundo. Quando abri, minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Eu tenho condições. Ele arqueou a sobrancelha. Estou ouvindo. Eu respirei fundo. Eu continuo morando na minha casa. Continuo cuidando da minha mãe. Se ela precisar de mim, eu saio de qualquer evento. E ninguém toca nela. Ele respondeu sem hesitar, fechado. O silêncio caiu entre nós. Eu estendi a mão. Ele segurou. E naquele aperto de mãos, eu não estava assinando um acordo. Eu estava entrando em um mundo que podia me salvar. Ou me destruir. Na manhã seguinte, às 6 em ponto, meu celular tocou. O motorista já está a caminho. A voz dele soou firme do outro lado da linha. Precisamos alinhar nossa história antes que a imprensa comece a perguntar. Imprensa. Eu ainda nem tinha processado o que tinha feito na noite anterior. 20 minutos depois, um carro preto enorme parou na frente da minha casa simples na Zona Leste. O contraste do carro com a rua cheia de buracos quase parecia piada. Minha mãe estava sentada no sofá, enrolada no cobertor. Que carro é esse, filha? Eu forcei um sorriso. Trabalho novo, mãe. Temporário. Ela sorriu fraco, mas orgulhosa.
Eu entrei no carro com o coração disparado. O prédio dele ficava na Faria Lima. Vidro, aço, luxo. O elevador subiu rápido demais. Quando a porta abriu, eu quase voltei. O escritório dele era maior que minha casa inteira. Ele estava lá, impecável, como se nada tivesse saído do controle na noite anterior. Precisamos de uma história convincente, ele disse, me entregando uma xícara de café. Como nos conhecemos? Perguntei. Ele respondeu sem hesitar, leilão beneficente no MASP. Você estava como voluntária. Conversamos a noite inteira. Comecei a frequentar o restaurante só para te ver. Romântico. Mentira bem construída. E se alguém desmentir? Ele deu um meio sorriso. Já resolvi isso. Dinheiro resolve tudo. Eu senti algo apertar dentro de mim. Primeiro evento é amanhã, ele continuou. Um jantar beneficente. Vai ter imprensa. Meu estômago afundou. E sua família? Ele fez uma pausa. Almoço sábado. Família. A palavra soou mais assustadora do que a imprensa. Relaxa. Ele se aproximou um pouco. Só seja você. Só seja eu. No mundo dele. Naquela hora eu entendi. O beijo tinha sido a parte fácil. O difícil estava só começando. Na noite do evento, uma estilista apareceu na minha casa com 3 vestidos que custavam mais do que todos os meus móveis juntos. Minha mãe ficou em silêncio, me observando provar cada um. Quando escolhemos o azul escuro, ela segurou meu rosto com as mãos trêmulas. Você está brilhando, filha. Eu quase chorei. O carro me deixou na frente do teatro iluminado. Câmeras. Flash. Gente importante. Ele estava me esperando no topo da escadaria. Quando me viu, algo mudou no olhar dele. Não era atuação. Você está linda, ele disse, e pela primeira vez aquilo não pareceu parte do roteiro. Entramos juntos. Os olhares vieram imediatamente. Sussurros. Avaliações silenciosas. Quem é ela? De onde saiu? Uma mulher coberta de joias se aproximou. Rafael, querido, e essa deve ser a famosa Isabela. Sua família é do ramo de quê? Armadilha clara. Eu respirei fundo. Minha mãe era professora. Agora eu cuido dela. O sorriso dela perdeu o brilho. Interesse evaporou. Ela se afastou. Não pertence aqui, eu sussurrei para ele. Ele segurou meu queixo de leve. Metade dessas pessoas também não pertence. Só sabem fingir melhor. A música começou. Dança comigo. Eu mal sabia dançar. Mas ele me guiou. A mão firme na minha cintura. O olhar fixo no meu. E, por alguns segundos, eu esqueci que era mentira. Esqueci o dinheiro. Esqueci a ex-noiva. Esqueci a imprensa. Até que um flash estourou perto demais. Realidade. Quando saímos do evento, já passava de meia-noite. Quero subir com você, ele disse quando o carro parou na frente da minha casa. Não precisa. Eu quero. E foi ali, na sala pequena, vendo minha mãe tossir no sofá, que algo começou a sair completamente do controle. Porque ele não olhou para minha realidade com desprezo. Ele se ajoelhou no chão para ajudar. E eu percebi. Ele não estava mais fingindo. Minha mãe começou a ter falta de ar de repente. Eu larguei a bolsa no chão e corri até ela. Mãe, respira, devagar. Antes que eu pudesse entrar em pânico, ele já estava ao meu lado. Onde está o cilindro de oxigênio? Eu apontei para o quarto, as mãos tremendo. Ele voltou em segundos, ajoelhou no chão da minha sala simples, ajustou a máscara com cuidado, segurou a mão dela enquanto eu tentava controlar o choro. Ficamos ali quase 1 hora. No chão. Sem imprensa. Sem evento. Sem plateia. Só nós 3. Quando a respiração dela finalmente estabilizou, ele ajudou a levá-la até o quarto. Com delicadeza. Como se ela fosse frágil demais para o mundo. Depois que minha mãe dormiu, ficamos sozinhos na sala. O silêncio estava pesado. Você não precisava fazer isso, eu disse. Ele me encarou. Para de dizer isso. A intensidade no olhar dele me desarmou. Ele deu um passo mais perto. Isso está ficando complicado, eu sussurrei. Eu sei. Mais um passo. Não era para ser assim. Eu sei. Mas ele não se afastou.
Eu senti o coração disparar. Rafael, a gente não pode. Então olha nos meus olhos e diz que não sentiu nada. Eu abri a boca para mentir. Mas não consegui. Porque a verdade estava ali, entre nós. Ele segurou meu rosto com as duas mãos. E me beijou. Não foi como no restaurante. Não foi performance. Foi lento. Profundo. Real. E naquele momento eu soube. O problema não era mais a ex-noiva. O problema era que eu estava me apaixonando por um homem que nunca deveria ter sido meu. E nada no nosso acordo cobria isso. 3 dias depois, o mundo desmoronou. Eu estava no hospital com minha mãe quando recebi a ligação. Acho que precisamos conversar. A voz dela era fria. Calculada. Fernanda. Meu estômago virou. Não tenho nada para falar com você. Ela riu. Eu sei sobre o acordo. Sobre o dinheiro. Sobre como tudo começou. Meu coração parou. Você acha que eu não investigaria? Ela continuou. Amanhã tem jantar beneficente no Clube Pinheiros. Metade da imprensa vai estar lá. Eu posso contar tudo, ou você pode fazer o que eu quero. Eu fechei os olhos. O que você quer? Termine com ele. Publicamente. Hoje. Poste que acabou. E desapareça da vida dele. Se fizer isso, eu fico em silêncio. Silêncio. E se eu não fizer? A resposta veio sem hesitação. Eu destruo você. Sua reputação. Sua chance de emprego. E pode dar adeus ao tratamento da sua mãe. A crueldade na voz dela era real. Eu olhei para minha mãe dormindo na cama do hospital. Não havia escolha. Às 7:30 da noite, escrevi o post. Às vezes as coisas não funcionam como esperamos. Rafael e eu decidimos seguir caminhos diferentes. Simples. Curto. Devastador. Eu apertei publicar. Meu celular começou a vibrar sem parar. Chamadas. Mensagens. Uma se destacou. Rafael, o que você fez? Eu desliguei o telefone. Bloqueei o número. E sentei ao lado da cama da minha mãe tentando convencer a mim mesma de que tinha feito a coisa certa. Mas o buraco no meu peito dizia outra coisa. Porque eu não tinha terminado um contrato. Eu tinha terminado com o homem que eu amava. E agora? Eu só podia esperar a tempestade que viria. 3 dias se passaram. Eu não saí do hospital. Ignorei todas as ligações. Todas as mensagens. Bloqueei tudo que me lembrava dele. Minha mãe estava estável, mas os médicos foram claros. O tratamento atual não estava mais funcionando. Eu estava assinando a papelada da alta quando ouvi uma voz atrás de mim. Senhorita Isabela Costa. Eu virei. Clarice Montenegro. A mãe dele. Elegante. Impecável. Imponente. Meu estômago despencou. Precisamos conversar. Não era pedido. Era ordem. Sentamos na lanchonete do hospital. Minhas mãos suavam. Ela foi direta. Fernanda me contou tudo. Sobre o acordo. Sobre o dinheiro. Meu rosto queimou. Eu sinto muito. Eu nunca quis enganar ninguém. Eu só precisava salvar minha mãe. Ela me interrompeu. Agora eu quero ouvir sua versão. A verdade completa. E eu contei. Contei sobre a proposta. Sobre o desespero. Sobre o beijo. Sobre como o fingimento virou sentimento. Quando terminei, eu estava chorando. Eu aceito qualquer consequência, eu disse. Só não tirem o tratamento da minha mãe. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois fez algo que eu nunca esperei. Você ama meu filho? A pergunta me desmontou. Amo. Ela assentiu lentamente. Eu sabia. Eu pisquei, confusa. Eu vi como ele olha para você. Aquilo não é teatro. Ela apoiou as mãos na mesa. O tratamento da sua mãe continua. Não depende do seu status de relacionamento. Eu não consegui falar. E quanto a Fernanda, deixe comigo. O sorriso dela era perigoso. Ela esqueceu com quem está mexendo. Eu senti as lágrimas caírem. Por que está me ajudando? Ela respondeu com firmeza. Porque você terminou com meu filho para protegê-lo. E mulheres que sacrificam o próprio coração por amor, não são oportunistas. Eu mal conseguia respirar. Ele está destruído.
Ela continuou. Não come há dias. Meu coração apertou. Vá consertar isso. Antes que ele faça alguma loucura. Quando ela se levantou, tudo dentro de mim tinha mudado. Não era mais sobre contrato. Não era mais sobre dinheiro. Era sobre verdade. E naquela noite, eu fui atrás dele.